Mais um vídeo da série Lições que todo mundo sabe, mas que muita gente esquece de aplicar nos investimentos. Nesse vídeo aqui eu vou trazer 3 lições aqui, 3 conhecimentos de vida que você provavelmente já sabe, mas talvez esqueceu. E o primeiro deles aqui, desses conhecimentos, é como bom investidor e até mesmo como bom cidadão, você não deveria atacar ou defender pessoas, deveria sim atacar ou defender ideias. As pessoas hoje em dia, elas têm uma ideia muito clara de que devem simplesmente atacar as outras pessoas, seja na política, sejam os gestores, sejam os profissionais em geral, achando que isso vai gerar alguma mudança ou uma avaliação melhor do mundo. Mas como investidor, o nosso papel é analisar as pessoas que impactam a nossa vida como investidor, não estou falando do dia a dia. Ou seja, presidente, ministro, presidente do Banco Central, pessoas do exterior, do interior, de tudo quanto é lugar. Olhar para essas pessoas e pensar assim, poxa, ele tem cara de incompetente, esse eu gosto mais, esse eu gosto menos. Mas isso não faz diferença. Das ideias que eles têm, quais delas me afetam para o bem, quais delas me afetam para o mal, como que isso me afeta financeiramente falando, em termos de investimentos. E aí, claro, a gente tenta sair um pouquinho da bolha, que hoje é muito comum aqui na internet, das pessoas quererem atacar o Lula ou o Bolsonaro, ou então o cara que gosta do Lula atacar o cara que gosta do Bolsonaro. E aí as pessoas acabam atacando as outras pessoas e elas esquecem que o mundo é feito de ideias. E nesse meio tempo, enquanto está todo mundo brigando, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, eles estão ambos trabalhando em suas agendas e ambos estão vencendo na vida. Bastante, por sinal. E nós, como investidores, a gente tem que olhar para esses cenários, para essas, não vou dizer que essas brigas de internet, mas essas reviravoltas que tem no jornal, na economia, no novo presidente eleito, na mudança lá do Banco Central, sempre tem uma nova, tá? Sempre tem uma nova. E defender ideias, você tem que ter as suas próprias ideias que você mais gosta. É claro que você pode criar novas ideias, novas teorias, mas falando de mercado financeiro tem algumas principais, né? Eu, por exemplo, falo muito aqui dos ETFs, gestão passiva, investimento diversificado, são coisas que eu acredito, mas não fui eu que inventei. São coisas que eu fui aprendendo e ao longo do tempo eu fui aqui explicando no canal, abri minha empresa e assim por diante. São coisas que eu acredito que são muito boas, mas você pode acreditar numa coisa diferente. E aí você tem que, enfim, defender essas ideias, não as pessoas que te falaram isso. Entende a diferença? Ó, já comenta aí se você prefere defender as pessoas que falam as coisas ou as ideias que elas têm. Querem mais um exemplo prático? Eu, por exemplo, me considero um cara muito mais de direita do que de esquerda. Mas eu não sou o fanboy do Bolsonaro que vai de madrugada na frente dos quartéis. Se você faz isso, bom, você é livre. Mas eu acho que isso não muda nada na sua vida. Eu, por exemplo, não gosto da gestão geral do Lula. Acho que tem muito gasto, aquela coisa de sempre que todo mundo já sabe. Mas o Lula também tem coisas que ele faz bem. Porque não é só ele a pessoa, tem algumas ideias dele. Agora, por exemplo, se eu fosse uma pessoa, e isso seria muito perigoso, né, porque eu trabalho com o mercado financeiro, que eu ficasse defendendo as pessoas, eu teria, por exemplo, que defender o que o Trump ou o próprio Milley fizeram em relação aos meme coins. Então, ambos representam ali um lado da direita, dos liberais, né, que de certa forma eu gosto, mas ambos fizeram uma coisa que eu desaprovo. Então, para mim, não importa defender as pessoas, importa defender as ideias. E na minha cabeça, a ideia de você ser presidente de um país e lançar meme coin é ruim, é a minha opinião. É simples assim. Ah, Antônio, você não vai defender o Milley? Não tenho nada com o Milley. Ele não é meu chefe, ele não é meu presidente, ele não é nada. Ah, Antônio, mas você não tá torcendo pela gestão dele? Tô torcendo pela gestão dele. Acho que ele é muito melhor do que o cara anterior que tava lá. Acho que ele tá fazendo um trabalho bom ali no geral. Acho que manchou um pouco a reputação dele, a meme coin. Mas eu não vou ficar defendendo. Se eu desaprovo, eu desaprovo. Eu defendo ideias, não pessoas. Porque as pessoas, elas erram. E as ideias, claro, elas também são aprimoradas, elas também mudam, elas também podem sofrer aí revisões. Você pode também mudar de ideia naturalmente, mas as pessoas, elas erram. Então, como investidor, é que eu tenho que falar como investidor, tá, pessoal? Eu tenho ideias que eu gosto mais e que estão aqui na minha cesta, né? Na cesta de ovos de ideias que eu considero válidas e tem aquelas que eu considero, enfim, não muito válidas. E eu tenho que investir seguindo essas ideias. Agora é óbvio que eu não tenho ideias do tipo, poxa, só porque foi lá um presidente do partido que eu acho mais legal, que então que eu vou comprar porque vai subir. Claro que não. As minhas ideias, elas não são elaboradas nisso. As minhas ideias são avaliando o que o mercado considera, observando o que o mercado entende como ideia útil
para ser mais rentável? Como é que eu faço para ganhar dinheiro, para a carteira rentabilizar num cenário mesmo pessimista, mesmo de direita, mesmo de esquerda e assim por diante? Então eu tento me afastar um pouco da pessoa e tento focar um pouco mais nas ideias. E pode até ser que você não gosta da minha pessoa, mas se você gosta das ideias que eu trago aqui, que também não são minhas, algumas eu vou aprendendo ao longo do tempo, você pode deixar o like e se inscrever aqui no canal. O segundo ponto que é muito importante para todo investidor ter é ter uma opinião forte com clareza das coisas. E você não precisa ter opinião de tudo, mas daquilo que você vai investir, daquilo que você vai falar, você tem que ter uma opinião relativamente forte e bem formulada. Naturalmente, pessoas vão discordar da sua opinião, naturalmente, pessoas às vezes não vão gostar, vão ficar ofendidas, mas isso faz parte. O ponto é, você entende profundamente daquilo que está falando, daquilo que está investindo, daquilo que está colocando seu dinheiro? Porque ter opinião dá trabalho, mas esse trabalho ele te força a entender de fato sobre algum tema, sobre algum investimento, e esse esforço muitas vezes gera uma tranquilidade maior para você investir naquilo. E a tranquilidade maior, a gestão de risco, o conhecimento de que pode oscilar mais, pode cair, pode subir, isso possibilita algum tipo de retorno maior no médio ou longo prazo. Não quer dizer que vai dar dinheiro, mas se você não tiver uma boa opinião formada e um bom conhecimento naquilo que você investe, aí sim você corre o risco de cair no viés ali, de ser pego pela volatilidade, bater um desespero ou uma euforia, e aí você corre o risco de perder dinheiro por conta desses vieses. Então, ao conhecer mais os investimentos, dos assuntos e ter uma opinião mais bem informada, você tende a ter um comportamento melhor sobre aquele investimento. Não quer dizer que ele vai subir mais, mas quer dizer que você se blinda um pouco de perder dinheiro por razões comportamentais. E aqui como terceiro conhecimento aí, você pode levar para aplicar no mercado financeiro e na sua carteira, eu diria que é: não tente entender todas as movimentações de todos os ativos de todo o mercado. Porque tem muita coisa que é inexplicável. Ou que simplesmente, claro, tem uma razão, mas que não dá para saber exatamente qual é. Às vezes tem razões que a gente nunca vai entender profundamente por que movimentaram o mercado. Claro que as principais a gente sabe, né? Poxa, a grande crise, a explosão ali do preço porque tal coisa boa aconteceu. Ok, essas gerais a gente consegue, mas todos os movimentos nem sempre tem explicação. Às vezes cai porque venderam e às vezes sobe porque compraram. E aí, unindo os 3 pontos que eu quis conversar com vocês hoje, lembra? O primeiro deles, defender ideias, não pessoas. O segundo deles, ter uma opinião forte o suficiente naquilo que você investe. E o terceiro, não tentar entender absolutamente todos os movimentos da bolsa. A gente percebe que um bom investidor, ele tem essas 3 características, tem essas 3 competências bem desenvolvidas. Eu, por exemplo, quando monto as carteiras recomendadas Resulta Capital, eu sempre penso, poxa, daquilo que eu vou investir ou que eu vou recomendar na carteira, eu tenho um conhecimento relativamente grande. Óbvio que eu não sou o maior especialista do mundo, mas de certa forma eu tenho um conhecimento especializado. Beleza. Isso me permite ter uma opinião forte em relação àqueles ativos, em relação às movimentações gerais. Porém, essas movimentações gerais, eu não consigo explicar todas elas. Eu não sei com exatidão onde é que o mercado vai, não tenho bola de cristal. Então é mais importante do que eu tentar prever o que o preço vai fazer ou entender todas as movimentações possíveis, é eu entender que eu preciso estar exposto de forma convexa, que a gente fala, de forma a me beneficiar das oscilações do mercado que às vezes não tem explicação. E claro, para eu conseguir fazer essa exposição, essa montagem das carteiras, eu preciso estar atento ao redor do mundo, né? Um pouco mais de macroeconomia, do que muitas pessoas estão falando, do que muitas pessoas estão fazendo, mas não por causa das pessoas, e sim pelas ideias que aquilo que elas estão fazendo representam, e essas ideias podem gerar de mudança no mercado, na economia e assim por diante. Inclusive, se você quiser conhecer um pouco mais das carteiras recomendadas, tem um QR Code aqui e um link na descrição do vídeo, tanto para crescimento de patrimônio quanto para renda passiva. Mas no final do dia, se tiver que resumir tudo em uma frase curta, basicamente o investidor precisa fazer o seguinte: ele precisa ter convicção daquilo que ele investe, não tentar entender ou prever todos os movimentos do mercado financeiro e, claro, entender minimamente como o mercado está se desenrolando, não em termos das pessoas que estão no poder ou nas pessoas que fazem política, notícias, vídeos, e sim nas ideias que estão
mais espalhadas pelo mundo e como essas ideias impactam esses portfólios. O investidor que consegue fazer isso, ele tende sim a ter retornos melhores no médio e longo prazo, porque ele tem mais conhecimento de si mesmo, do seu portfólio e também do rebalanceamento. Se eu tiver que deixar um bônus aqui de um conhecimento que é importantíssimo para qualquer investidor ter, é que você nunca controla o mercado. Você só controla a si mesmo. Você só controla o que faz com a sua carteira, com os seus investimentos. Então, se o mercado sobe ou desce, você não controla. Mas o que você vai fazer quando o mercado subir? O que você vai fazer quando ele cair? Esse é o momento de você daí entender de fato sobre os investimentos que você está posicionado e você seguir com uma certa fidelidade aí o seu método, a sua exposição estratégica de forma serena, tranquila, adequada ao seu perfil de risco e, claro, ir se beneficiando dessas oscilações do mercado. Porque primeiro você não entende todas elas, você não controla elas, mas você sabe o que está fazendo, sabe o que está investindo e, claro, tem boas ideias te defendendo. Não são pessoas, são ideias. E se você quiser saber um pouco mais de uma outra competência importante que os investidores precisam ter, que é o processo contínuo aí de tentar se provar errado, tentar encontrar falhas nos seus pensamentos, nas suas carteiras, eu te recomendo nesse vídeo aqui, tá tudo explicado lá. Obrigado pela sua inscrição e seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.